temporada, sabe? Mesmo, como é que faz? Bom, na Guerra Galáctica. É. Vamos lá. Manda aí, pode falar. Bom, para começar temos algo muito bacana, que é uma mistura de povos, mistura de culturas, né? Porque teoricamente Cavaleiros do Zodíaco, um anime japonês, se passa no Japão. O Japão fica aqui, a mitologia grega fica na Grécia, ou deveria ficar. Deveria. E o Coliseu de Roma fica na Itália, Roma. Para Cavaleiros do Zodíaco, todos ficam no mesmo lugar, pois a mitologia grega se passa não só na Grécia, mas no Japão. E a primeira temporada de Cavaleiros, que é a Guerra Galáctica, se passa no Coliseu de Roma, que está no Japão, onde ocorrem lutas da mitologia grega. Ai, peraí, não, pera, ai. Você não entendeu errado, é isso mesmo, é a miscigenação de povos ocorrendo desde 1986. É isso aí. Isso já era globalização da época. Não tinha internet, amigo. Todo mundo unido para ver meninos de 14, 15 anos se batendo no Coliseu. Aquele momento de 6 horas da tarde era sagrado. Você chegava lá, não. Você pensou também, né? Não. Você sentiu. Não era isso. Porque você acha que a primeira música foi essa. Mas na verdade, a primeira música foi essa aqui. Ó o refrão. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. É quase uma marchinha, né? Carnaval. Marchinha de carnaval, um negócio muito bom. Depois disso aí, fizeram uma versão meio bosta. Eu achava bacana, cara. Eu achei bacana até na Xuxa. Então, quando eles foram na Xuxa, que eu O pessoal fantasiado de cavaleiro. Então, o Yoga não era louro. Colocava. Ele foi uma coisa muito. Então, foi uma coisa muito carnaval, assim, sabe? Não curti muito não, tá ligado? Pra você ter noção, lançou o CD dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi, lançou o Disco CD. dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas VHS dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele tinha que ir na locadora, mano. Tanto dinheiro que a gente já deu pro Cavaleiros do Zodíaco. Mas pra mim valeu cada centavo. Cada centavo. Né? Aí, depois de um tempo, né? Isso é a versão brasileira, na versão japonesa original. É Pegasus Fantasy, que se chama. A música chama Pegasus Fantasy. Vou colocar aqui pra você procurar depois, Pegasus Fantasy. Aí, eles olharam assim e falaram, acho que a gente tem que fazer uma versão brasileira da música, honrar os caras. Vamos chamar um pessoal bacana, assim, pra fazer. Uma música pessoal, calma. Uma música calma, pessoal bem tranquilo. E eles chamaram. Obrigado. Quem teve essa ideia tem um lugar no céu, com certeza. Se eu tivesse no anime, eu ia chamar eles, cara. Com certeza eu ia chamar eles. Porque eles chamaram ninguém mais menos que Angra pra fazer a abertura. Muito bom, cara. E é muito bom. Cara. E aí que a gente começou a gritar Senseiya no meio da música. Porque a música começa assim, ó. Muito bom. Muito bom. Aí ocorreu a Guerra Galáctica. Nada foi mais do que um combate entre os Cavaleiros de Bronze. Guarde essa palavra. Sim, nós apresentamos 5, mas na verdade são 10. É porque o resto realmente não importa. Eles serviram só para apanhar. Vamos à consideração. Imagina o dia do cara que era o Cavaleiro de Urso. Pensa no dia desse cara. Ele acordou, poliu a armadura, tomou seu café, tranquilamente, whey protein. Porque ele o Cavaleiro também era grande, o Cavaleiro de Urso. Ele era enorme também, não é desse tamanho. Ele era enorme. Pô, ele matava o urso com a mão. Ele matava o urso com a mão. Ele se achava bom. Né? Ele se achava o cara. Só que ele enfrentar o Seiya, cara. Que é o moleque que arrancou a orelha de um gigante maior do que ele. Deu no que deu, né? Eu não sei, acho que ele ficou em como uns 3 meses. A Guerra Galáctica foi o combate dos Cavaleiros de Bronze por uma armadura de ouro. Que até então nós não tínhamos muitas explicações sobre as armaduras de ouro. Só que o vencedor iria ganhar uma armadura de Sagitário. Sagitário é um centauro, mas centauro não tem asa. Zodíaco.
você parar pra pensar, os Cavaleiros do Zodíaco são os Cavaleiros de Ouro, né? Esses daqui são outros caras. As constelações meio estranhas. Os do Zodíaco mesmo é os 12, né? Então... Não, apareceu... A conjuntura dos cavaleiros é assim, são 88 cavaleiros divididos em 3 classes. E não, é engraçado que eles falam, tem bronze, prata e ouro, mas aí tem uns cavaleiros meio avulso. Não são muito definidos. Não sei, não são pedras preciosas, né? São de ferro comum. Aparecem uns caras meio estranhos. Os cavaleiros de estanho, Cavaleiros de estanho. Enfim, mas o que importa mesmo são bronze, prata e ouro. São os melhores. E aí dá-se a Guerra Galáctica pra ganhar o raio da armadura de ouro. Armadura de ouro de Sagitário. Armadura de ouro. Mas, cara, é meio... Porque até então achei meio estranho que todo mundo achava que só tinha uma armadura de ouro. Porque são 12 signos do Zodíaco. E se você reparar bem, no começo fala, né? Eles não tinham avisado que tinham 12 armaduras no primeiro episódio, né? Eles avisam que tinha uma armadura de ouro de Sagitário. E aí a gente já... Pô, por que de Sagitário, né? São 12 signos, só tem uma armadura de ouro. Então, a gente algumas pessoas se ligaram, outras não. Outras ficaram concentradas na surra que o urso levou. Eu fiquei concentrado na surra do urso. Mas cara... Ia baixar um Ibama pesado, né? Não. Mas olha, se você achou que o dia do urso foi ruim, imagina o do Nath de lobo. O cara acordou de boa, falou, mano, vou classificar aqui Sussa. Fênix aparece. Cavaleiro mais macho. De boa. Ele só chega lá e... ele regaça. Tipo assim, uma surra. A aparição dele... Foi no meio do raio, né? Porque a gente tava vendo a luta do Andrômeda Hellraiser contra o unicórnio capacho. Unicórnio friendzone. Friendzone, forever. Unicórnio friendzone. Ele tava mais pra capacho que friendzone, porque ela não considerava ele amigo em hipótese alguma. E aí o nosso amigo friendzone tá tomando uma surra do Hellraiser rosa, né? Parada na corrente que ela identificava onde o inimigo tava e se ele era agressivo ou não. E aí a corrente começa a fazer uns barato louco e escreve Fênix no chão e aponta uma setinha pra armadura de ouro. E aí abre a armadura de ouro e sai um maluco de dentro. Pensei, contorcionismo. Foi um absurdo aquilo. E ele tinha... no capacete dele ele fechava, então ele tinha tipo um óculos escuro. Nossa. Estiloso desde sempre. A cabeça explodindo ali. E todo mundo fazendo mistério, onde estava o Fênix. E aí apareceu o Fênix, deu a épica surra no Nath de Lobo. Procura lá, Fênix versus Lobo, você vai entender do que eu tô falando. Dá dó. 2 minutinhos de luta assim, só porque eles falam muito, entendeu? Porque a luta mesmo a câmera lenta. A câmera lenta deu uma ajuda. A luta mais épica de todas, Pegasus contra Shiryu de Dragão. Eu torci muito pro Shiryu. Os caras chegaram, tiraram a camisa. Por favor, o nosso amigo MacGyver ele tem uma teoria quanto ao como é o nome do Crepúsculo? O Lobo do Crepúsculo. Você sabe. Se você também não gosta, parabéns. Mas você sabe. Nós sabemos, né? A gente achava que o Lobo lá do Crepúsculo, ele chegava e ele ganhava pra tirar a camisa, né? Não, mas foi uma homenagem. Foi uma homenagem aos Cavaleiros do Zodíaco. Ele é uma homenagem ao Shiryu. Cara, o Shiryu é um cara, Ele queria mostrar a tatuagem, né? Queria mostrar a tatuagem. Faz uma tatuagem, ele quer mostrar a tatuagem. Meu Cosmo está levando, a tatuagem já tá aparecendo. Arranca a camisa, arranca a armadura, o cabelo começa a voar. Era muito. Eu tinha hora que o cabelo dele ia pra cima e falei, meu Deus, vai virar um Super Saiyajin, e agora? E aí tinha aquela questão de que o Pegasus, ou seja, ele dá um soco no coração do Shiryu e aí o coração dele para. Um belo golpe. E aí a tatuagem começa a sumir e aí ele tem que dar um golpe no punho direito do dragão com a mesma força do outro golpe para o coração voltar a bater. E é bacana, ele vai lá,
bate, o Shiryu voa. Mano, a gente que não percebeu. Coisas estranhas já aconteciam. Porque o Shiryu estava sem camisa e quem estava agarrado com ele? Já era uma pista. Já era um presságio. Já era uma pista. Era um presságio, rapaz. Shurei que não se cuidasse, não. Shurei. Né?